Muito bom dia a todos. Iniciando aqui o segundo dia do curso de Educação Financeira. Para mim, volto a falar, esse tema é muito importante, deveria estar no currículo das escolas, desde o ensino fundamental. E é essencial que nós tenhamos essas noções básicas de educação financeira para que tenhamos esses conceitos para toda a nossa vida. E a ideia desse curso é dar versões diferentes sobre o mesmo tema. É trazer a experiência e a expertise de várias instituições diferentes e trazer uma temática bem diversificada para que, no futuro, nós possamos, por meio de parcerias, outros futuros cursos, nos aprofundar mais nos temas que forem do interesse tanto dos juízes, da juíza, dos servidores e das servidoras. Hoje teremos a honra de receber o pessoal da Chicago Investimentos, que é o escritório da XP. Vão trazer uma temática diferente da que foi abordada no primeiro dia do curso. A primeira a falar vai ser a Ana Rosa Derrico, né? Derrico. A Ana Rosa é assessora de investimentos da Chicago Investimentos, é formada em administração de empresas pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, com MBA pela FGV, especialista em gestão para negócios sustentáveis pelo INEPAD, possui a certificação de investimentos como agente autônoma da Ancord e tem mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro. E eu acho que aqui o diferencial, que eu não posso deixar de mencionar, é que ela atuou por muito tempo no Banco do Brasil, inclusive tido contato com diversos juízes, servidores, então ela conhece bem a nossa realidade. Com a palavra, Ana Rosa. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer aí a oportunidade de estar voltando aqui a conviver com antigos amigos e clientes e estar podendo travar conhecimento com novos amigos e, quem sabe, também novas pessoas junto comigo na investida na Chicago Investimentos. Gostaria que descesse a apresentação. Além do prazer de estar aqui, é um tema muito importante. Educação financeira faz parte do dia a dia de todo mundo, mas a realidade é que nós pouco pensamos nisso e pouco buscamos informação também. Então, nos chegam informações de várias fontes, internet, jornais, e nem sempre as informações que nos vêm são qualificadas. Então, é importante um momento de reflexão numa casa como essa, que dá a oportunidade de trazer pessoas que são do mercado financeiro para falar como, de fato, as coisas são e como elas acontecem. Durante essa manhã, eu vou ter o prazer do acompanhamento de dois sócios meus, Paulo Costa e Arthur Ordones, que estão compondo aqui a mesa nesse momento. Mais tarde teremos a presença de dois convidados que nós trouxemos do mercado financeiro. Henrique Breda é um grande gestor de fundos, um dos melhores gestores de fundo do Brasil. Ele vem aqui para complementar essa nossa manhã e essa nossa jornada. Bom, vamos falar sobre endividamento, crédito, previdência no Brasil, no exterior, e mercado de capitais, renda variável e também, talvez, assim, algum ponto de interesse de vocês com relação à composição de como investir. Chicago Educação é um dos braços do nosso grupo. Nós somos Chicago Investimentos, Chicago Educação, Chicago Câmbio, Previdência, esqueci, investimentos no exterior, né? Investimentos no exterior. A Chicago Investimentos, ela foi eleita entre as 20 melhores operações de startup da XP de investimentos em 2018. Relembrando um pouquinho sobre XP, que foi já dito na semana passada, é a maior corretora da América Latina, tem 270 bilhões de reais de custódia, 1,4 milhão de clientes ativos, mais de 18 anos de experiência, 3 bilhões de faturamento em 2018. É uma grande casa e nós, assim, escolhemos fazer parte dessa grande casa. Bom, começando a falar sobre o tema, sobre a nossa pauta,
É importante estar lembrando que o crédito faz parte da nossa vida. Quando a gente tem um amigo, ou quer dizer para alguma pessoa que a gente gosta dela, a gente costuma dizer que ela tem crédito conosco. Por quê? Crédito sempre nos foi colocado como uma coisa boa. E o crédito faz parte desde o nosso cafezinho de manhã até a aquisição de um patrimônio, da formação dos nossos filhos, da formação das nossas viagens. Então, tudo permeia, de alguma maneira, dinheiro. E o crédito é um instrumento que a gente tem para facilitar a aquisição dessas realizações. Quando eu entrei no banco, o crédito não era uma coisa tão simples como hoje nós temos à disposição. Para conseguir um cheque especial, precisava assinar uma nota promissória, esperar uma análise de cadastro, que durava, às vezes, uma semana, 10 dias, 20 dias. Não era uma coisa muito simples. E, dessa maneira, foram surgindo outras linhas de crédito e também a mesma dificuldade e demora na concessão do crédito. Isso foi mudando no correr dos anos. E eu acompanhei, durante esses 18 anos de vivência bancária, várias histórias com relação a crédito. Se antes era muito difícil conseguir o crédito, com a vinda da tecnologia, foi ficando cada vez mais fácil e cada vez mais e mais foram surgindo assim, facilitadores para a aquisição do crédito. Então, do cheque especial, que era talvez o primeiro instrumento de crédito que nós tínhamos no dia a dia, surgiu o cartão de crédito, linhas de empréstimo pessoal, e essas linhas foram sendo melhoradas e transformadas em outras linhas, como, por exemplo, o crédito consignado. E tudo isso é muito bom. São linhas específicas que nos permitem aquisição a um custo diferenciado, conforme o objetivo de cada crédito. Então, até agora eu só falei de coisas boas com relação a crédito. Bom, crédito é bom, realmente. Aonde começa o problema nessa vivência aí que eu tive durante todos esses anos? É que, conforme foi facilitando a questão do crédito, nós paramos de pensar nele como um instrumento para conseguir algumas coisas e começamos a pensar nele como uma renda extra. E o que aconteceu nesse sentido? As pessoas foram administrando entre cheque especial, cartão de crédito, chegando num momento que não dava mais. Não estava mais comportando, estava no limite insuficiente com relação à renda. E, a partir daí, se passava por uma outra oportunidade de crédito. Ia para o empréstimo pessoal, porque é uma linha mais barata. E você vai ouvir nos noticiários aí que saia de uma dívida cara, de um crédito caro, e vá para um crédito mais acessível, melhor. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Esse crédito aí veio o consignado, que é mais barato ainda. Opa, uma oportunidade da minha dívida, da minha despesa ser diminuída. E fomos para o crédito consignado. E o que aconteceu aí? Pelo que eu via no dia a dia e pelo que eu percebi nesse meu retorno de carreira, continua acontecendo. As linhas são melhoradas, só que elas foram sendo somadas umas às outras de uma maneira que acabou ocupando uma boa parte da nossa renda só para pagamento de dívidas. Então, assim, eu tenho hoje o consignado, mas eu ainda mantenho paralelo contas, empréstimos em um outro segmento de crédito. E, somado a isso, eu continuo usando o cheque especial e continuo usando o cartão de crédito. Bom, está fácil de perceber que virou uma bola de neve. E aí você vai encontrar pessoas, e isso aconteceu há coisa de 1 mês, 2 meses, quando eu voltei a encontrar servidores e juízes que eu conhecia há tantos anos atrás, me dizendo o seguinte: olha, bacana que você está aqui me oferecendo esse serviço de assessoria de investimentos, mas eu não posso. Por quê? Não está sobrando nada para investir nesse momento. Eu estou precisando pagar minhas dívidas. E aí, ao invés de eu ter a pergunta assim, como é que eu invisto, eu tinha assim, como é que eu saio disso? E aí eu posso dizer assim, tem solução, tem várias possibilidades de solução. Mas a crédito é uma coisa complexa, no sentido que ela tem uma parte técnica, que é você ter um orçamento e
colocar esse crédito dentro do teu orçamento e tem uma parte que é comportamental. Então, não adianta eu falar, a solução está em fazer um orçamento, se você faz um orçamento e não segue esse orçamento. E tudo parece assim muito, está acontecendo com o meu colega, isso não acontece comigo. E também não é assim. Antes de eu vir aqui para conversar com vocês, eu tomei o cuidado de estar vendo assim, algumas histórias, além das histórias que eu tinha tido na minha vida. E eu me deparei com uma estatística do SPC que fala que cerca de 60 milhões de brasileiros têm dívidas. E que mais do que isso, desses 60 milhões, metade é superendividado. O que é um superendividado? É aquela pessoa que já não consegue mais pagar as suas contas do dia a dia e está passando só a pagar empréstimos e contas de financeiras. Então, assim, deixou de ser um consumidor para ser simplesmente um devedor. Bom, eu lembro que quando eu estava ainda trabalhando aqui na Justiça Federal, eu tinha alguns pubs e eu estava entre a Libero Badaró e aqui a Torre Beta, onde o Fórum Criminal tinha um posto do Banco do Brasil. E tinha uma assistente minha que ficava lá na Libero. E ela me ligou falando assim, olha, uma cliente precisa muito falar com você, Ana. Mas por que precisa tanto só falar comigo? Você está aí, resolve o assunto com ele. Não, quer falar só com você. Qual que era a situação? Eu fui, né, no dia seguinte, falar com essa cliente. Qual que era a situação dela? Eu preciso de mais crédito. Por quê? O limite que você me deu não é suficiente. Bom, aí vamos desmistificar, né? Na prática, o limite de crédito que você usufrui, ele é um composto entre a sua renda, o seu histórico e também a sua capacidade de pagamento e de patrimônio. Não é dado aleatoriamente. Então, assim, o meu crédito é diferente do doutor, é diferente de um outro colega, porque essa composição pode dar linhas diferenciadas de crédito e taxas também. E voltando a essa servidora, qual que é a situação? Ela fez essa bola de neve que eu falei, ela saiu do cheque especial, foi para o crédito do cartão, foi para o crédito consignado e chegou numa hora em que a renda não estava mais suficiente. Tinha ainda em aberto alguma coisa disponível para saque, para utilização no cartão de crédito. Aí ela fez aquela coisa que eu jamais teria orientado ela a fazer. Ela saiu da minha mesa, sabendo que não podia ter mais limite de crédito, foi lá e sacou o dinheiro que tinha do cartão de crédito para pagar as contas daquele mês. Bom, qual que é a consequência disso aí? Mais um mês, então ela não tinha mais limite de crédito, o pagamento caía e praticamente passava assim como um raio na conta corrente, porque tinha tantos débitos ali que não sobrava mais nada a pagar. A única solução que aconteceu nesse caso foi que ela não conseguia renegociar, porque ela não tinha capacidade financeira, acabou tendo uma liminar para poder liberar uma parte de seus proventos ali, de seu salário, para conseguir estar pagando as suas coisas mais básicas do dia a dia. Isso é muito triste, porque ela acabou usando um instrumento bom, com um crédito facilitado, e pegou lá numa linha muito mais cara, que era o cartão de crédito, a última possibilidade que ela tinha de compor, de repente, alguma situação melhor, e esgotou todas as possibilidades. Então, assim, não tinha mais o que está sendo feito. Acho que ninguém quer para a sua vida depender de pagar as suas contas de uma liminar todo mês na boca de um caixa para poder estar levando. Mas por que isso acontece, né? Acontece porque existe facilidade. Antes, lá quando eu comecei a contar que era difícil pegar um cheque especial, tinha que assinar uma nota promissória, demorava o crédito para sair, as pessoas tinham que parar, pensar aonde iam fazer a aquisição do crédito. E hoje isso não é mais necessário, está automático. Eu fico na minha casa, eu pego o meu celular e pego um crédito para comprar um carro, para comprar um produto, né? Mas aí, a razão de endividamento, então, é a facilidade? Em parte é. É também a questão da falta de educação financeira, porque a ciranda em que ela entrou nessa bola de neve de dívidas, ela se deve à facilidade do crédito, mas também assim a não ter sido uma orientação sobre o fim específico de cada produto. O cheque especial é para usar
3, 4 dias no mês, uma coisa rápida. O cartão de crédito é uma excelente ferramenta para a gente se programar e fazer aí uma composição dos nossos pagamentos de maneira que seja mais fácil de controlar. Os demais créditos têm o seu destino, ou imobiliário, aquisição de um imóvel. O crédito pessoal é uma linha cara também, ela não é para ser utilizada assim, sem um começo, meio e fim. E quando vira uma bola de neve, como foi nesse caso, fica difícil de uma solução. Puxa, acontece só com o servidor público? Acontece só com um empregado que tem pagamento certo? Acontece. Mas, assim, é também percebido que não é a falta de cultura, não é a falta de vontade de pagar as dívidas que faz com que essa bola de neve aconteça. Existe também uma indústria e um mercado que coloca uma oferta, assim, exaustiva de crédito. E a gente acaba se seduzindo pela facilidade e pelas oportunidades que nós temos. Está feito aí um cenário muito triste, muito difícil. Nessa pesquisa que eu fiz, temos aí elencado bem, eu acho que serve assim para todo mundo como um exemplo muito claro do que é o endividamento e o superendividamento. Foi feito pelo IDEC e pela Fundação Getúlio Vargas um estudo sobre essa questão do automático das pessoas estarem tomando crédito atrás de crédito, sem pedir uma orientação e sem parar para fazer uma composição melhor. Um professor procurou o IDEC pedindo uma ajuda porque ele estava na situação dessa mesma minha cliente, de já não saber mais para onde estar buscando uma solução. Quem é essa pessoa? É um professor universitário de uma grande instituição, com uma boa renda, que tinha um certo patrimônio, mas que devido a não pensar a questão do crédito tomado automaticamente, ele foi passando de instituição em instituição e em 3 anos e meio, essa pessoa é professor Rubens Adorno, um professor universitário, em 3 anos e meio ele conseguiu ter uma dívida de cerca de R$700 mil em 4 instituições bancárias. Puxa, R$700 mil é o suficiente, de repente, até para compor um patrimônio. Tem famílias que não têm um patrimônio de R$700 mil. E aonde que isso aconteceu? Aconteceu justamente pela junção da falta de educação financeira, mesmo ele sendo uma pessoa extremamente qualificada profissionalmente, com as facilidades e essa oferta exaustiva de crédito. Bom, falando isso, eu tenho que dizer que existe solução. Dá para sair dessa situação? Dá. Hoje mesmo, antes de vir para cá, estava no noticiário que hoje tem um feirão na cidade de Sorocaba, realizada pelo PROCON, oferecendo linhas de renegociação de dívidas. E aí eu vou chamar a atenção. Existe essa solução. Mas também eu percebo que, pela educação financeira, poucas pessoas conhecem a diferença de uma linha de crédito e outra. Eu falei daquelas que você automaticamente pode ter pelo seu score, pela sua renda, pela sua capacidade de pagamento, mas existe uma diferença entre você chegar na mesa do seu gerente e pedir um limite de crédito ou renovar a sua dívida e de fazer uma renegociação de fato para sair da situação do endividamento. Renegociar, você está pegando o seu crédito que já está ali, está numa certa taxa de um preço, uma taxa de juros que você já viu que não está cabendo dentro do seu orçamento. E você vai estar apenas alongando a sua dívida. Vai encaixar no seu orçamento de curto prazo, mas no longo prazo o problema vai continuar. E aí, então, eu digo, existe a renovação, que é o mais fácil, é o que acontece, e o que aconteceu com esse professor. Ele foi trocando e renovando o crédito, portando o crédito de um lugar para outro, de maneira que chegou nesse montante aí de dívida. Existe a renegociação, que é o que foi proposto de manhã pelo PROCON, lá na cidade de Sorocaba. Os demais PROCONs hoje estão fazendo também outros feirões para colocar renegociação e fazer com que as pessoas consigam se reenquadrar de novo num limite de crédito sustentável dentro do seu orçamento. E, fora isso, tem também empresas que buscam intermediar essa relação
de renegociar, porque nem sempre você vai conseguir chegar no banco e renegociar a sua dívida. Por quê? Se você está adimplente, não tem motivo para o banco, de repente, estar te fazendo uma renegociação com outra taxa de juros, porque se você está pagando, ele está entendendo que está na sua capacidade. Quando ele te deu o crédito, essa era a realidade. Né? Então, fica difícil de renegociar. Então, entram aí outras instituições como Serasa, Procon, consumidor.gov.br, buscando intermediar e, de repente, colocar uma solução não para renovar e alongar um problema ou essa linha de crédito, mas para, de fato, colocando um formato de crédito para que você pague e consiga, de vez, sair desse ciclo não virtuoso de dívidas. Bom, para isso, precisam de algumas coisas. Precisa de você estar se organizando. E aí é importante, na segunda-feira, um colega falou sobre a questão de ter uma planilha de controle de gastos. Se você não gosta, de repente, de uma planilha, acha muito complicado, você pode, por exemplo, estar usando o próprio aplicativo do seu banco. Praticamente todos eles têm lá uma agenda financeira que você consegue estar acompanhando seus gastos de dia a dia, a sua entrada de pagamento e as saídas, e vai sinalizar ali como você está ou não. Outra coisa, você tem que se controlar. E aí eu digo controlar não só no sentido de você ser consumista ou de você, de repente, estar indo além do que seria possível. Se controlar também e controlar o que você faz. Então, você tem cartão de crédito, você tem a conta bancária, acompanha. Porque se você acompanha, você começa a materializar os seus pequenos gastos do dia a dia, que no final do mês somam uma grande diferença. E a gente não percebe, porque toma um cafezinho hoje, um cafezinho amanhã, e não acompanha, porque hoje a gente não carrega mais dinheiro, carrega o cartão, que é muito mais fácil. E a gente até gosta de usar o cartão para tudo, porque vai acumulando milhas, né? Então, a gente gosta de fazer isso. Olha, então, controla seu impulso consumista se você está nessa situação de dívida, mas também controla o que você está fazendo, controla acompanhando a sua conta bancária. Eduque-se, eduque-se. Essa iniciativa de uma semana de educação financeira, ela é ótima no sentido de trazer o ponto de reflexão, mas ela seria pouco frente a tudo que a gente tem hoje no mercado financeiro. O mercado financeiro mudou muito, tem muitas possibilidades de negociação, de crédito, e a gente não conhece tudo. E, às vezes, pega uma linha mais cara para fazer uma coisa que tinha outras possibilidades por falta de informação. E aí não tem jeito, é uma coisa até chata que eu vou falar agora, eu vou perder os amigos que eu ganhei aí no início da manhã. Não tem jeito. Período de retomada de capacidade financeira pede mesmo que você tenha um pouco de sacrifício e vai ter que rever o seu orçamento, sua planilha de gastos e fazer gastos para você se ajustar a qual é realmente a sua capacidade de vida, de padrão de vida. E, às vezes, para poder sair desse momento que é desconfortável, tem que ter esse ajuste envolvendo toda a família. Não adianta o chefe da família, o arrimo da família, fazer o sacrifício de compor dívidas e, de repente, estar economizando em gastos maiores, se a família não estiver envolvida e não entender qual é esse problema. Com a família ajudando a elaborar esse orçamento, fica muito mais fácil. E, finalmente, eu digo assim, para poder sair dessa bola de neve do endividamento, você pode estar procurando ajuda. Você pode não, você deve estar procurando ajuda. Do mesmo jeito que é importante quando você vai fazer um investimento, você ter um assessor para te dar o direcionamento e compor para você uma boa carteira de investimentos, você tem que ter, num momento de adquirir o crédito, primeiramente, e depois, se está nessa situação de endividamento difícil, ter a orientação de um profissional do mercado financeiro. É muito comum a gente ter lá na internet pessoas da moda, pessoas que são do teatro, que estão na mídia, que estão em evidência, virem falar, faça isso, faça aquilo. Mas eles não estão preparados, eles não estão qualificados para dar a melhor orientação. E, às vezes, você sai de um problema e entra em outro. Então, finalizando aí essa questão do endividamento, que tem solução e dá para sair. Procure ajuda e procure pessoas qualificadas e os instrumentos que nós temos, o IDEC, o PROCON,
Inclusive, eu vou mencionar aqui uma linha que poucas pessoas conhecem. Quando você está na situação do superendividamento, o PROCON tem uma área específica, é o apoio ao superendividado. Eu não sei se isso é de conhecimento de todo mundo. Eu mesma, antes de começar a fazer a pesquisa, eu pensava que encerrava na esfera judiciária um problema de um conflito de crédito. Mas existe, de repente, ainda um caminho que dá para se seguir com esse apoio. É bastante simples, você pode estar entrando pela internet, se agendando, e ali tem até uma planilha de orçamento doméstico, se não servir para você seguir nessa busca de ajuda de apoio de superendividamento, ela serve até para você, de repente, utilizar essa planilha, que ela é bastante simples, para poder estar aí revisando as suas despesas. Bom, eu acho que essa questão do apoio, ela é muito importante, e o que eu deixo de mensagem na minha experiência lá do banco é que eu vi muita gente entrar em dívida e eu vi muita gente sair de dívida e conseguir se reorganizar e ter uma vida financeira saudável. Ainda sobre essa questão da educação financeira, eu acho que é importante a gente ter sempre em mente alguns conceitos que são importantes para o governo, para a empresa e também para a gente no orçamento. A questão de que a gente não deve gastar mais do que ganha, sabe? Então, assim, diria lá meu pai, na sabedoria dele mais simples, assim, não dá um passo maior que a perna, né? A sabedoria do antigo faz jus e está assim, diretamente alinhada aí com os princípios de finanças, né? Não gaste mais do que você ganha. E também, assim, não gaste antes de receber. Ou, se você vai fazer isso, utilizando os créditos que nós temos possíveis, faça com consciência. Então, assim, ter crédito, a gente falou lá no começo, é bom. A gente disse para o nosso amigo que ele tem crédito com a gente porque a gente confia nele, né? Então, da mesma maneira, utilize de maneira consciente, o crédito vai ser aí um grande amigo, né? Um outro conceito de educação financeira que eu acho que é bastante importante da gente estar levando aí para a vida é a questão da diversificação. Deixamos a dívida de lado porque agora a gente conseguiu sanar a nossa dívida e tem solução, saímos dela. A diversificação, ela vem para dar assim, consistência e sustentabilidade para a nossa vida financeira. Vocês estão vendo aí 2 elevadores. O que vocês fariam se vocês enxergassem esse elevador antes de entrar? Vocês entrariam no primeiro elevador ou no segundo elevador? Por quê? Parece mais sólido, parece mais forte, né? De fato é. Aí, dificilmente a gente vai ver um elevador despencando no primeiro caso, vai ser muito difícil. Mas, assim, a segurança e a possibilidade que isso não vá ocorrer no segundo é bastante certa. Então, esse é um conceito de economia financeira bastante simples que a gente pode estar carregando na composição do nosso patrimônio. Ter investimentos diversificados assegura que, qualquer que seja o momento político, financeiro, vai estar te dando uma certa estabilidade. Então, você tem mais sustentabilidade mesmo na construção do seu patrimônio. Um outro conceito que eu acho que em educação financeira sempre tem que ser relembrado é a questão do poder que existe numa coisa chamada juros compostos, e que a gente não pensa muito nisso. Na realidade, se a gente tivesse um investimento aí para estar sendo feito, aqui é um exemplo de R$100.000, um número simbólico para facilitar a nossa explicação. Se você tem R$100.000 para você investir numa taxa de juros de 3,30, ele vai estar colocando aí para você possibilidades de, em um ano, se transformar em 103.300. Em 30 anos, esse poder dos juros sobre juros vai levar a um valor de 264 mil. Bom, e se eu pegasse esse instrumento financeiro e levasse para uma outra situação? Eu tivesse, então, um investimento e eu tivesse esse poder com mais 1%, um investimento melhor.
Esses mesmos 100 mil reais vão chegar lá no longo dos 30 anos, 353 mil. Mudou bastante, já mudou bastante. 1% a mais nos juros compostos já deu aí quase um outro tanto que eu tinha no começo só de rentabilidade. E melhorando mais ainda, se você tem uma assessoria que busca uma composição lá diversificada, como nós falamos, e agrega uma melhor escolha de instrumentos, de fundos, renda fixa, variável, vai te levar, nesses 30 anos, a mais de R$ 1 milhão. Veja que o que foi aplicado foi o mesmo valor. Então, é possível a gente ter aliados na composição da nossa construção de patrimônio. Ainda assim, reforçando essa questão da educação financeira, na segunda-feira nós falamos ali sobre a questão da importância de ter uma reserva financeira e de pensar no curto prazo, mas estar pensando também no longo prazo. E aí eu vou estar passando a palavra para o meu colega, meu sócio, Paulo, para estar falando um pouquinho para a gente na relação sobre, no longo prazo, a gente pensar sobre previdência complementar. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Eu vou aproveitar o comentário da Ana a respeito do poder dos juros no longo prazo para falar, talvez, da temática que hoje está sendo mais bombardeada pela imprensa, que é a parte de previdência, né? Hoje já está super bem encaminhada a questão de reforma previdenciária no Congresso, já está bastante adiantada no Senado, e à luz dessa reforma da Previdência Oficial, tem alguma? Melhor. É melhor mais alto? Aqui sim? Bom, então só dando sequência, por conta dessa reforma tem sido cada vez mais, as pessoas cada vez mais se perguntam como complementar o que a Previdência Oficial vai prover a eles, né? E o primeiro mecanismo de acumulação de longo prazo que vem à mente, a gente vai aqui falar de dois e depois o nosso convidado Henrique Breda vai falar de um terceiro, é a Previdência brasileira, a Previdência privada. Então, vocês viram ali o poder dos juros compostos, né? Um acréscimo de 1% na rentabilidade. Muitas vezes a gente conversa com os clientes e fala, olha, eu tenho uma proposta aqui de melhoria da tua rentabilidade em 1%. E a pessoa fala, mas só 1% ao ano? E aí vocês viram o impacto disso na vida financeira de uma pessoa. E na previdência privada no Brasil, além da... Você pode retomar? Perfeito. E no Brasil, além da própria Previdência Oficial, a gente tem mecanismos já conhecidos de previdência privada, né? Vocês talvez já tenham até esses tipos de instrumento no banco, e a gente sabe aqui que são planos focados para longo prazo, então justamente para se aproveitar daquela movimentação que a gente mostrou de acumulação de longo prazo. E quais são os principais benefícios da Previdência, né? São basicamente 3 ordens de benefício. São os benefícios relacionados à tributação do próprio investimento, né? Então, o fato de que você tem uma régua de tributação mais atrativa. São os produtos de investimento que você tem acesso. Então, a Previdência privada ela te permite, muitas vezes, acessar produtos de investimento mais sofisticados, dado que você tem um prazo mais longo, e além disso é um planejamento tributário individual e sucessório. Então, o que a gente está falando aqui? Você, através da previdência privada, consegue não só melhorar a quantidade de imposto que você recolhe, ou seja, reduzir a quantidade de imposto que você recolhe, mas também se apropriar da rentabilidade de longo prazo do seu dinheiro, né? Então, a gente está falando aqui de um instrumento que, por natureza, é de longo prazo. Eu vou comentar aqui, vocês provavelmente já ouviram esses nomes, né? E acho que toda vez que a gente fala de previdência, essa talvez seja a primeira pergunta, né? Ah, mas o que é PGBL e o que é VGBL?
São basicamente duas formas de fazer previdência privada. É basicamente são as duas formas de fazer previdência privada. Paulo, e quando eu uso um e quando eu uso o outro? Isso depende muito da sua própria declaração de imposto de renda. O PGBL ele vai ser benéfico quando a sua declaração for completa e, nesse caso, você pode não recolher 12% da sua renda como renda declarável para tributação. Ou seja, quando você vai lá no início do ano fazer a declaração de imposto de renda, você diminui da sua renda até 12% se você aplicou em PGBL. Quando esse benefício não é atrativo para você, porque a declaração simples é mais benéfica, ou porque a tua declaração de imposto de renda já tem o máximo de abatimentos possíveis, aí sim você vai para o VGBL. E no caso do PGBL, parece que você nunca vai pagar o imposto sobre aquele rendimento, mas é óbvio, né? A gente sempre paga o imposto, então o imposto vai ser pago no resgate. A vantagem aí é que você teve lá, ao longo dos anos, esse recurso rentabilizando com você. Então, você vai pagar, mas o recurso rentabilizou na sua carteira. Então, aqui é só um exemplo prático para vocês terem uma ideia da diferença de ter um plano de previdência privada e fazer a declaração. Eu não vou passar pelos números, mas a gente consegue, no caso em que você tenha a renda possível de ser usada do PGBL, você consegue ter uma economia tributária aqui, para o caso de renda anual de 120 mil, de R$ 1.400. Né? Então, 1%, né? Voltamos lá para aquele 1%. Será que 1% faz diferença? E aí também dentro da previdência privada a gente tem duas formas de tributação, né? Então lá no final, quando você for fazer seus resgates, você vai ter que pagar impostos, né? A gente sabe que a gente vai pagar imposto, e nesse caso você tem dois tipos de tributação. A progressiva, em que você tem um pagamento de acordo com a própria renda, e a regressiva, que de fato é aquela que no longo prazo vai te trazer o melhor resultado. Então na regressiva, se você se comprometer de fato com esse recurso por um prazo mais longo, né? Se você, como a própria Ana comentou, abandonar um pouco aquele conceito de curto prazo para os seus investimentos, você consegue reduzir muito a sua tributação sobre essas aplicações de previdência, né? Então, hoje no mercado, os investimentos que pagam menos imposto, né, no rendimento pagam 15%, e na previdência privada você consegue chegar em 10% se você de fato se comprometer com uma aplicação de longo prazo, né? Então, aqui a gente já está falando não da dívida, mas de você passar a receber juros, passar a receber rendimento, ao invés de pagar isso para o banco. Aqui só para comentar, né, assim, houve um caminho muito positivo em relação à previdência privada no Brasil, né? É um mecanismo de planejamento tributário, é um mecanismo de planejamento sucessório, né, porque a previdência hoje em geral não entra em inventário, você consegue determinar quem vai ser o beneficiário daquele recurso, então ajuda a família num momento em que a gente sabe que passagem patrimonial, sucessão é um momento, além de difícil, custoso, né? É um procedimento caro no Brasil fazer passagem patrimonial, mas além disso, mas apesar desses avanços, o que a gente vê é que pela própria falta de concorrência do mercado, os bancos eles têm produtos de baixa performance em média, né? Então, estamos na parte positiva, a gente está poupando, o dinheiro está sendo acumulado, mas a gente poderia conseguir aquele 1% novamente, ou até 5% a mais, que levaram lá os 200 mil para 1 milhão, né? Num prazo de 30 anos. Então, aqui a gente trouxe só um comparativo, né, um pouco do que a gente tem visto em termos de mercado, né, um mercado aí de 780 bilhões, está muito concentrado, aí, como vocês podem perceber, nos grandes bancos, né? O atual ministro da Economia costuma falar, o Brasil é cheio de oligopólios, né? Então tem pouquíssimas empresas, pouquíssima concorrência, e as empresas se beneficiam e nós, né, acabamos pagando o pato. E aí você vê 93% hoje da previdência privada ainda está dentro dos grandes bancos, né, em produtos que muitas vezes são de qualidade inferior ao que a gente pode ter no mercado. E aí a gente trouxe um comparativo, óbvio que a gente não vai nomear os bancos aqui, né, mas só para esclarecer, o CDI é a taxa de juros padrão de mercado, é a referência.
A gente pegou os 4 principais bancos aí de previdência do mercado e o que a gente observa é que eles não conseguem entregar para você a taxa padrão de mercado, né? E aí pensa, se o padrão de mercado não é o que você recebe, tem alguma coisa de errada com isso. A gente fez um comparativo simples com o produto de maior aporte da XP, que é a nossa parceira de investimentos aqui no Brasil, e a diferença de performance é gritante, né? Então, esse é o principal produto de previdência que a gente vê alocação na XP e ela entrega praticamente 3 vezes, 4 vezes mais do que o produto dos grandes bancos. Então, muitas vezes as pessoas, né, quando a gente vai conversar, elas perguntam, poxa, mas vale a pena fazer essa migração? Vale a pena o esforço? Vale a pena eu sair do meu banco, do meu gerente de relacionamento, né, que eventualmente eu tomo um cafezinho ali na hora, depois do almoço, no pub, próximo do meu trabalho ou na agência? Vale a pena abrir mão disso? Bom, a gente está falando aqui para vocês que a gente consegue, com uma simples melhora de aplicação dos seus recursos, triplicar o resultado financeiro, praticamente. Isso aqui não é também uma promessa de rentabilidade futura, isso aqui é só um retrato do passado, né? E aqui é mais ou menos pô, será que realmente vale a pena? Faz diferença? Bom, aqui é uma curva de R$1 milhão sendo aplicado ao longo do tempo, é um pouco aquilo que a Ana mostrou mais cedo, R$1 milhão aplicados ao longo do tempo, com uma taxa um pouquinho melhor, um pouquinho, 1%. Eu prefiro a linha de cima. Na linha de cima a gente tem R$1 milhão a mais, dá para fazer bastante coisa com R$1 milhão, né? Então, aqui foi basicamente um conceito de tentar trazer para vocês alguns conceitos básicos de previdência privada. Esse é um instrumento extremamente importante no planejamento de longo prazo, tá? A gente precisa, no Brasil, ter mais cultura de poupança, né? A Ana comentou dos empréstimos, que ficou mais fácil tomar empréstimo e a gente tomou muito empréstimo. Também ficou mais fácil investir. A gente só não usou tanto quanto a gente usou a parte dos empréstimos. E aqui eu vou passar também para o nosso colega, nosso sócio Arthur, para ele comentar a respeito de um outro instrumento que menos gente conhece, que é você criar uma previdência no exterior. Obrigado. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado, Ana, dando seguimento aqui à nossa apresentação. Agora eu vou falar um pouco sobre previdência no exterior. Então, a Ana começou aí falando sobre o endividamento, né, um grande problema que a gente tem no Brasil, como sair dele, né? Aí passamos para a diversificação, o poder dos juros compostos, aí o Paulo veio com a parte da previdência, agora eu vou falar um pouco de um instrumento que não é tão conhecido, tá? Principalmente aqui no Brasil, que é você poder fazer uma previdência no exterior, tá? Então, mais um dos braços da nossa empresa, do Grupo Chicago, é a Chicago International, onde a gente permite que os nossos investidores façam investimentos no exterior, tá? E uma das modalidades que a gente tem é o tipo de previdência, tá? Então, a gente tem outros tipos de investimento no exterior, mas eu vou comentar aqui mais sobre a previdência, tá? Por que fazer uma previdência no exterior? Então, é muito importante você nunca ficar focado apenas em um tipo de ativo e nem em apenas um tipo de moeda. Então, voltando ali para a teoria do elevador, né? Tem um elevador com um cabo, tem um com 4. Pô, a chance do elevador com um cabo cair é muito pequena, mas eu vou entrar no que tem 4, porque se cair, se quebrar um cabo, ainda tem mais 3. Então, isso tem que valer para tudo aí na vida e principalmente aí dentro dos investimentos. Então, você ter uma nova moeda dentro da sua carteira é muito importante, tá? Mais um tipo de diversificação e ainda mais uma moeda forte. Então, a gente permite aí que os investidores façam investimentos como previdência em vários tipos de moeda, tá? Fortes como euro, libra, dólar, etc. Eu vou mostrar aqui quais oportunidades a gente tem. Também é muito importante para quem pretende estudar fora ou quer que o filho estude fora em algum momento, tá? Até mesmo para fazer uma viagem, para morar no exterior em algum momento da vida. Então, é sempre bom já estar protegido e já estar comprado ali naquela moeda forte para você se precaver aí de uma mudança no cenário aí macroeconômico, você não sabe o que vai acontecer. Então, se você já tem essa moeda lá fora,
independente do que aconteça, você está protegido, tá? Então, pô, às vezes você está planejando uma viagem, o dólar está 3,20, você está planejando a viagem e está focado nessa cotação, tá? Só que o seu dinheiro está todo em reais, você não tem essa proteção, você não tem essa diversificação. Quando chega próximo da data da viagem, que você vai começar a fazer o seu câmbio ali, trocar o seu dinheiro para viajar, o real agora está 4,50. Pô, já mudou totalmente o seu planejamento, já mudou tudo que você estava pensando. Então, é uma diferença realmente muito grande e esse tipo de flutuação não é nada incomum no mercado, né? Então, ela acontece aí principalmente com o real frente ao dólar, que tem uma volatilidade bem expressiva. Tá? Então, se você se preparou para isso, se você já tem o dinheiro lá fora, fica muito mais fácil de você se planejar. Então, a gente permite os nossos clientes de fazer isso por meio da RL 360. Tá? A RL 360 é a Royal London. Então, a Royal London é uma plataforma internacional de investimentos que tem mais de 360 fundos. Então, o investidor pode optar por escolher qualquer um desses fundos, montar uma carteira diversificada ali com esses fundos. E essa plataforma fica localizada nas ilhas de Man, no Reino Unido, tá? Então, algumas milhas náuticas ali de distância da Grã-Bretanha. E total segurança para o investidor, não é um paraíso fiscal, tá? As ilhas de Man é regulada e é um lugar que não tem dívida externa, tem um ombudsman ali à sua disposição, então qualquer problema que você tenha ali com essa conta, com esses investimentos, tem uma pessoa à disposição também para te ajudar. O RL 360 hoje tem 22 bilhões de dólares sob custódia e com uma plataforma com acesso 100% online. Tá? Dentro do RL 360, a gente tem algumas modalidades, tá? 3 principais delas, que é a Oracle, Quantum e o PINS. Tá? Dependendo aí dos seus objetivos, você pode optar por uma ou por outra. Então, eu vou resumir aqui, não vai ter como abordar muito profundamente, tá, cada tipo de produto, mas a gente vai ficar à disposição depois para quem tiver interesse e quiser se aprofundar mais no assunto. Mas a gente tem tanto a possibilidade de aportes regulares pela Quantum, tá, que é uma das modalidades aí da RI 360. Então, você consegue fazer aportes pequenos, regularmente, aí em planos que vão de 5 até 30 anos. Você pode fazer um aporte único, que aí já é a modalidade Oracle, então você não precisa aportar todo mês, você pode fazer apenas um aporte único e deixar lá para o futuro, numa quantia de recursos maior. E o PINS, que aí já é uma plataforma maior. Tá? Nas duas primeiras plataformas, no Quantum e no Oracle, são só fundos. Tá? Então são 360 fundos de investimento das maiores casas do mundo. Então você encontra coisa ali da BlackRock, por exemplo, do Goldman Sachs, do Citibank. Então você pega aí os maiores casas do mundo e você encontra fundos de todas elas lá dentro, JP Morgan, Morgan Stanley, enfim. E você consegue escolher aí, fazer a sua seleção de fundos e por ter a característica de previdência, você pode fazer a migração de fundos à vontade sem ter que cumprir aí um prazo de resgate. Tá? Então você acessa um fundo, por exemplo, da BlackRock, tem ali um mínimo de $500 mil e o prazo de resgate dele, por exemplo, é D180, D360. Aqui você vai conseguir ter acesso a esse fundo, tá? Pelo valor que você está aportando, independente de qual seja, cumprindo ali o mínimo da plataforma, que eu vou passar daqui a pouco, e ainda vai poder fazer a portabilidade de fundos, ou seja, você vai poder, pô, esse fundo não está mais indo tão legal, eu vou tirar do fundo da BlackRock e vou colocar no fundo da Morgan Stanley. Você vai fazer isso de um dia para o outro, você não vai precisar cumprir ali um prazo de resgate que você teria normalmente no fundo, exatamente por ter essa característica aí de previdência. Tá? Então esse é o lado bom. E o lado ruim, que na verdade eu nem considero um lado ruim, é que o prazo é muito mais longo, mas se você está pensando realmente em fazer uma previdência, tá? Você está pensando nesse dinheiro para o futuro do seu filho, para ir estudar no exterior, para fazer uma faculdade fora, ou para você, quando for se aposentar, ir morar em outro país, sair do Brasil, por exemplo, você já vai ter que pensar, né, fazer esse planejamento aí com o foco no longo prazo. Então, aí, se você tiver com esse mindset, esse produto é para você, e aí você não vai ter problema em fechar um plano ali de 5, 10, 15 ou 30 anos. Tá? Aí vai depender aí do planejamento de cada um e dos objetivos de cada um com
com esse investimento. Então, como eu comentei, são vários tipos de moeda que você pode escolher ali na hora de investir na plataforma. Dólar, o euro, a libra, ien, yuan, dólar australiano, tá? E na hora que você vai investir, você escolhe qual moeda que você quer ficar atrelado, ou seja, qual moeda que você quer diversificar o seu patrimônio. Você quer dolarizar essa parte que você está mandando para fora, você coloca em dólar. Você quer colocar em euro, porque a sua pretensão é morar em algum país da zona do euro, também você pode colocar em euro. Isso você faz tudo na plataforma 100% online, tá? Então é uma coisa realmente bem diferente que pouquíssimos brasileiros têm acesso e pouquíssimos brasileiros sabem que dá para fazer, tá? Então, também em relação a prazos, como eu comentei, o mínimo 5 anos, máximo 30 anos, você vai escolher. Claro que quanto mais longo aí o plano que você escolher, menor vai ser a taxa, né? Mais benefícios você vai ter. Um pouquinho sobre aí o aporte único, tá? Então, como comentei, são 3 tipos de produtos. No Oracle, você vai fazer um aporte de uma vez só. Então, é um valor um pouquinho mais elevado, mas super acessível frente a outros tipos de investimento no exterior que a gente vê por aí. Então, se você for ver para abrir conta num banco internacional na Europa, nos Estados Unidos, você vai ver que você não vai achar nenhum que aceite esse mínimo, tá, para você começar de investimento. Aqui a gente está falando de $32 mil num aporte único. Tá? Se a gente for falar de aportes regulares, e que você tem que aportar todo mês, que seria já a categoria Quantum, a partir de $500 por mês, dependendo aí do prazo que você escolher, você já consegue ter acesso. Então, desconheço pelo menos outra plataforma, tá? Que seja tão acessível nesse quesito. Então, $500, hoje a gente está falando aí, vai praticamente R$2 mil, tá? Então, por R$2 mil por mês, aquela sobra que você tem ali, pô, vou mandar para fora para diversificar meu patrimônio, para investir numa moeda forte, para me proteger a minha carteira, fazer uma blindagem patrimonial. Então, tem vários tipos de objetivos aí que você pode cumprir com essa previdência no exterior, tá? As opções de pagamento que você tem aí para fazer os aportes, por exemplo, se você opta pelo aporte mensal, você pode fazer isso tanto num cartão de débito, quanto num cartão de crédito sem taxas, ou transferência bancária. Então, todo mês você pode programar para cair ali no seu cartão de crédito, você ainda vai ganhar milhas em cima disso, para quem gosta. Pode colocar no cartão de débito ou fazer uma transferência ali na periodicidade que você escolher. Então, pode ser mensal, pode ser trimestral, semestral ou anual. Então, o produto ele é bem flexível, tá? E o importante é você ter o foco no longo prazo, tá? Porque é um tipo de investimento que, se você acaba mexendo no meio do caminho, não cumpre ali o plano, acaba não sendo tão legal, tá? Então, se você começar esse plano e falar, não, eu não quero mais, eu vou resgatar tudo, realmente isso você deveria ter se planejado melhor e pensado melhor no plano antes, porque não vai ser nada benéfico, você vai perder dinheiro nesse trade aí, não vai ser nada legal. Agora, se você quiser fazer um resgate parcial, aí já não tem problema, você não vai ter ônus nesse resgate, você não vai perder nada. No entanto, tem ali um problema que é o qual? A taxa de administração, tá? A taxa de administração, nem tem como eu falar um número fechado, porque ela vai depender do plano que você escolher, da quantidade de anos, do volume de aporte que você vai fazer, então isso varia muito. Mas, por exemplo, se você fez um plano que deu uma taxa de administração ali de 1,5% ao ano, por exemplo, você mandou $100 mil e está com uma taxa de 1,5% ao ano. Se você fizer um resgate, você resgatou $20 mil, por exemplo, desses 100 mil que você mandou, agora você tem $80 mil lá. A taxa de administração vai continuar sendo 1,5% em cima dos 100 mil, tá, do seu aporte inicial. Então, por isso que não é interessante. No resgate, você não vai perder nada, você não vai ter nenhum spread negativo nessa saída. No entanto, você vai pagar a taxa de administração em cima do valor inicial que você aportou. Então, acaba não sendo legal também. Então, isso é para quem realmente fala, esse dinheiro eu não vou mexer por 5, 10, 15, 20 ou 30 anos, dependendo do plano que você fechar. E aí, você cumprindo esse prazo, com certeza você vai ficar satisfeito, porque é realmente espetacular. Que, como eu comentei, você pode ter acesso a fundos de uma Morgan Stanley, de um JP Morgan, de uma BlackRock, que você não teria acesso sem esse tipo de plataforma, e muito menos com esse volume de recursos, tá? Então, aqui tem alguns exemplos do aporte mínimo mensal. Num prazo de 10 anos são $320, num prazo de 5 a 9 anos $640, tá?
com aportes adicionais que você pode fazer aí no meio do percurso de $8.000. Então, é realmente algo bem acessível. Então, resumindo aí, você consegue fazer uma poupança lá fora, acessando os melhores fundos aí do mundo, e ainda na categoria PINs, que eu até comentei pouco, é uma categoria que você já não fica só focada nos fundos, você já tem acesso a qualquer tipo de ativo de qualquer lugar do mundo. Então você consegue acessar bonds, treasuries, ETFs, ações de qualquer país. Então, pô, eu quero comprar um ETF de Hong Kong, você consegue. Eu quero comprar ações da Tencent, eu quero comprar um bond da Áustria. Você consegue fazer o que você quiser de qualquer país do mundo. Tá? E também com essa facilidade de poder migrar o recurso de um ativo para o outro sem pagar imposto de renda. Tá? O imposto vai ser só quando finalizar o plano e você for tirar o dinheiro. Nas movimentações aí, no meio do caminho, você não vai pagar nada para fazer essas portabilidades aí de um ativo para o outro, tanto no Oracle e no Quantum, que são só os 360 fundos, né? Quanto no PINS, que você tem acesso a qualquer tipo de produto do mundo aí para colocar na sua carteira. Alguns outros benefícios, tá? O bônus inicial, então quando você aporta o dinheiro, você já recebe um bônus, tá? Então, obviamente, isso aí vai sendo abatido aí da taxa de administração ao longo do tempo, e se você tirar o dinheiro antes, você também perde esse bônus, mas você aportando $100.000, no primeiro dia, depois do seu aporte, você já vai ver que vai ter ali 105 mil, por exemplo, não são exatamente esses números, tudo vai depender aí do plano que você escolher, do prazo do plano que você escolher e do volume que você aportar. Tá? Então, é legal para quem tiver interesse fazer uma simulação. Ó, eu penso em tantos anos, eu penso num volume X, e aí a gente vai conseguir calcular qual que é o bônus inicial que você vai ter, o bônus sobre os aportes, tá? O bônus fidelidade, que são os 3 tipos de bônus que a gente trabalha, e também a taxa de administração, que vai depender de tudo isso. Então, esse é um pouco aí de previdência no exterior, para complementar os assuntos aí trazidos pela Ana e pelo Paulo. E agora eu vou chamar aqui, para agregar a essa conversa, um dos maiores e melhores gestores de fundos aí do Brasil, na minha opinião, o melhor, como não tem um ranking oficial aí, a gente não pode falar, mas, na minha opinião, o melhor e maior gestor de fundo aí do Brasil, Henrique Breda, por favor. Bom, obrigado, senhores, estarem aqui hoje. Claramente já começo com baita de um exagero aqui. Talvez o mais novo com cara de velho, mas o maior tem bastante aí. Tá. Enquanto eu vou me posicionando aqui na apresentação, a ideia... Deixa eu ver se está funcionando aqui. A ideia aqui da apresentação para vocês é muito mais mostrar como que a gente pensa, ou como que a gente atua, como que a gente investe, né? Qual que é a lógica por detrás do nosso processo de investimento. Vou tentar ser breve aqui, mas vamos ver se está... Enquanto a gente ajusta aqui a apresentação, só um breve histórico. A Alaska começou como uma gestora focada em administrar o dinheiro dos sócios. Então, a gente não fez nenhum planejamento em desenvolver um produto para atender terceiros. Vamos fazer aqui a gente vê as gestoras ou os fundos pensando, vamos fazer aqui um produto aqui que tenha demanda, ou tá na moda aqui long and short, ou vamos montar um fundo multimercado de baixa volatilidade, porque os clientes vão gostar mais. Então, assim, quando você pensa nos outros, você talvez saia do que você realmente é. Então, por uma série de acontecimentos, está aqui o Ney, meu sócio, o Mestieri, o Luiz Alves talvez consiga vir daqui a pouco. A gente veio de uma série de frustrações em outras gestoras, outras
firmas de investimento, e a gente abdicou totalmente disso. A gente falou, vamos montar um fundo para cuidar do dinheiro dos sócios. Felizmente ali tinha o Luiz Alves, tinha a Ângela, que tem bastante recurso, a gente não precisaria depender de capital de terceiros. Então ali nasceu o Alaska Black, que é o mais conhecido, e depois a gente teve outros filhotes. E o que a gente vem fazendo desde 2015, quando a gente nasceu, até hoje, é exatamente a mesma coisa. Então, a gente pode desde investir fora do Brasil em ações ou aqui dentro, sempre com uma abordagem fundamentalista, sempre olhando empresas não como pedacinho de papel, né, variando o preço na tela, mas como negócios, de fato, como empresas, como de fato são. Então, algumas coisas estranhas acontecem quando os investidores vão investir em ações. Parece que as pessoas saem do normal, ficam fora de si. Né? Se não existisse as ações sendo negociadas na bolsa, a gente não mudaria em nada o que a gente faz. Só ficaria um pouco mais difícil, ficaria um pouco mais burocrático. Então, um negócio que inventaram no mundo, sei lá, de alguns poucos séculos para cá, é a tal da empresa. Pois não. Pelo que eu entendi, a bolsa você tem que aplicar por 15, 20 anos sem mexer no dinheiro. De quanto em quanto tempo eu tenho que avaliar esses investimentos? Eu falaria diariamente, né? Mas não dá para a gente fazer isso diariamente. Mas como que a gente faz? Você pode imaginar uma escala, né? E em toda a escala é exatamente a mesma coisa. Então, assim, eu vou começar lá de baixo. Vou começar lá na empresa. Você tem o gerente, que ele tem que escolher como que ele vai alocar os recursos dele, né? Ele tem um orçamento, ele tem uma grana, ele tem pessoas para contratar e projetos para tocar. Então, ele fica alocando recurso e contratando pessoas e cobrando resultado, e acompanhando. Acima desse gerente, tem um diretor ou presidente da empresa, que escolhe gerentes por competência, por resultado, e acompanha os resultados que estão sendo conseguidos. Em cima da empresa, você tem investidores, que escolhem investir ou na Vale, ou na Renner, ou na Magazine, ou no Banco do Brasil, e quer ter retorno com isso. Então, investe, né, gasta um dinheiro e espera ter um retorno. Só que quais que são os prazos? Quando você vê, por exemplo, a Klabin, ela está investindo agora numa expansão de produção de embalagem, o Puma 2. Ela começou a investir agora. Ela vai investir 9 bilhões de reais e a fábrica vai ficar pronta em 2023. Então, ela começa a coletar caixa em 2023, 2024 acelera, então aí começa a ter retorno lá em 2025, 2026. Então, o prazo envolvido nessas coisas, que é investimento em empresa, investimento em negócios, são longos. Mas ela acompanha o andamento, mas não cobra o resultado agora, acompanha o andamento. Ó, comprou a máquina, né, terraplanou, está no cronograma, não tem zero de lucro até agora, só está tendo desembolso. Isso é o investidor, isso é o nosso trabalho. A gente fica acompanhando o que as empresas fazem. Então, a gente está dentro do conselho de administração e conselho fiscal de umas 15 companhias. O nosso papel lá é acompanhar o que esses executivos estão fazendo, se eles estão acompanhando e estão cumprindo o mandato ou a missão dada para cada um. O investidor deveria fazer a mesma coisa com o fundo, com a gente. Então, como que você avalia se um fundo de investimento em ações está indo bem ou não está indo bem? Não é se a cota subiu ou não subiu, porque se as pessoas estão vendendo as ações que a gente tem por medo ou por alguma mentira qualquer, o fundo cai. Aí você fala, o fundo está indo mal. Não, mas espera aí, você está vendo só a variação de preço.
O que você deveria estar acompanhando é o que esses gestores estão fazendo, quais são as empresas que estão investindo. Está com a mesma filosofia de investimento? Está cumprindo o mandato? A equipe é a mesma? Está melhorando a equipe? Trouxe mais algum analista, mais algum sócio? Esse é o acompanhamento. Porque, veja bem, nós somos um fundo de investimento em empresas. Por acaso, as empresas possuem ações negociadas na Bolsa. Mas se não existissem ações negociadas na Bolsa, a gente ainda assim seria um fundo de investimento em empresas. Só que a gente teria essas ações, a gente compraria mediante um contrato com outro investidor ou o próprio controlador da companhia, a gente teria essa propriedade, né? Mas não teria cota negociando na Bolsa, ou não teria a cota do fundo publicada diariamente. E se a gente não tivesse cota publicada, o investidor chegaria para a gente e ia perguntar assim, e aí, como é que estão os investimentos do fundo? E aí a nossa conversa ia ser totalmente fundamentalista. A gente ia falar, olha, a Klabin distribuiu esse trimestre 4 milhões de dividendos, a Vale está investindo agora numa expansão numa mina no norte, a gente está acompanhando, acho que está sendo bem feito. A conversa ia ser sobre negócio. Então, a pessoa ia perguntar, como que está sendo, como que está o fundo? A gente ia falar sobre as empresas. Mas, por um problema cósmico, existem ações. Aí a pessoa pergunta, como é que está o fundo? Subiu ou caiu? É só isso que ela quer saber. Só porque tem ação negociada na Bolsa todo dia. Então, a avaliação que deveria ser feita é do ponto de vista fundamentalista, né? Quais são as empresas? Como é que estão os negócios? Como é que está o time de gestão? Né? E isso, né, você tem hoje à disposição algo que não tinha 10 anos atrás, que são os assessores de investimento totalmente comprometidos com vocês. Eles só comem aquilo que vocês ganharem. Não tem mais nada para eles fazerem, nada. Se o investidor não ganhar dinheiro, eles não ganham. Então, antigamente, você estava totalmente na mão do gerente do banco, o gerente do banco ganhava se você não ganhasse. Se ele conseguisse te vender um produto super rentável para o banco, o que significa que não era muito rentável para você, aí sim ele ganhava. Então, a avaliação é conversar com o assessor, perguntar, estou preocupada com a Alasca lá, me dá um raio-x de como é que está o Alasca. Então, sócio, mandato, processo de investimento, obviamente. Se todas essas coisas estiverem em ordem, ao longo de 5, 6, 7 anos, o resultado vem. Então, se você olhar o histórico do fundo, por exemplo, só mostrar aqui mais ou menos, eu falo aqui de cabeça. Se você olhar o histórico do fundo, a cada 6 meses aí tem uma queda de 30%. Direto, sempre tem. Né? Sempre tem algum bebiano aí para encher o saco, né? A bolsa cai. Então, mas ao longo de 8 anos, você vê lá 400% de alta e você meio que não percebe isso. Se você vivencia semana a semana, mês a mês, a variação de preço. Então, pode acompanhar diariamente, mas atenha-se aos fundamentos do fundo, onde que ele está investindo, porque a variação da cota pode confundir bastante. Obrigada. Então, devo avaliar as empresas, se as empresas estão investindo e estão ganhando. Muito mais por aí. Então, obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para o Arthur sobre previdência privada, previdência exterior. Bom, esse é um produto que eu confesso que não tinha muito conhecimento, né? Achei bem interessante, mas eu queria que ele fizesse primeiro uma comparação com o COI, que parece que tem alguns pontos de semelhança e quais seriam as semelhanças e as diferenças. E a tributação, como é que se dá a tributação, imposto de renda sobre a previdência privada no exterior. E ainda sobre previdência privada no exterior, quer dizer, me parece que aí um ponto, tentando pontuar as questões negativas e positivas, um ponto negativo seria a falta de liquidez. Né? Você falou que a taxa de administração
Se você fizer resgates pontuais, ela incide sobre todo o capital aportado. Então, pensando em aplicações de longuíssimo prazo, queria que você fizesse uma comparação com o COI, né? E quais são os pontos positivos e negativos. Bom, tem uma diferença aí grande dessa previdência no exterior com o COI, tá? O COI Primeiro falar o que é o COI, né? Também. Claro. O COI é o Certificado de Operações Estruturadas, tá? E, por exemplo, na própria XP, a gente tem diversos produtos desses na plataforma. E o COI, é um produto que é estruturado, tá, aqui no Brasil, e ele normalmente tem indexado a ele alguns produtos do exterior. Por exemplo, um COI autocallable de ações americanas, tá? Você tem ali aquelas ações como uma premissa, tá? Você não está investindo nessas ações, nessas empresas, tá? E vai ter o retorno que essas empresas vão ter ali naquele tempo. Então, é bem diferente, tá? O COI ele vai ter as regras pré-determinadas. Normalmente, os tem na plataforma da XP com 100% do capital protegido. Então, você não está ali exposto exatamente ao risco de mercado daquela ação. Por quê? Se a ação cai, no COI, por exemplo, você não perde nada. Se a ação sobe, você não vai conseguir refletir toda a alta daquela ação. Normalmente, o preço das ações é apenas um trigger, ali, um gatilho, para ver se você vai receber um cupom de renda fixa pré-determinado ou não. Então, um exemplo prático aí, tem um COI, por exemplo, de ações da Alibaba, Netflix, Apple e Amazon. Quando esse produto estruturado começa, no primeiro dia da liquidação, é como se fosse tirado uma foto, tá, do preço dessas 4 ações, então o preço que elas estavam naquele dia da liquidação. Aí o tempo vai passando e tem janelas de observação. Por exemplo, essa janela pode ser trimestral, semestral, enfim, janela semestral. Depois de 6 meses, a gente vai fazer uma avaliação. Se as 4 empresas estiverem com o preço igual ou superior ao preço inicial, você cumpriu uma premissa, tá? Não importa se subiu 10%, 80% ou se está até no mesmo preço. Cumpriu a premissa das 4 ações estarem no mesmo preço ou um centavo acima que seja do preço inicial, você recebe aquele cupom de renda fixa, que foi pré-determinado ali no momento da liquidação também. Então, você não está exposto, você não está investindo na empresa e vou analisar ali os fundamentos da empresa para ver quanto que ela vai dar de lucro, para ver quanto que ela vai subir. Tá? O gestor que estrutura ali um COI, por exemplo, ele tem que fazer um trabalho de análise, obviamente, para ver se tem realmente potencial daquele conjunto de empresas ali que ele formou, se tem um potencial de subir naquele período, para aí sim bater ali o gatilho, os investidores ganharem e poderem reinvestir, né? O sucesso do investidor, como até o Breda comentou, é o sucesso dos gestores, é o sucesso dos assessores de investimento. Então, é onde todo mundo ganha, que aí já é o conceito que mais distancia a gente dos gerentes do banco, que nem sempre só se dá bem quando o cliente está ganhando. Então, tem uma grande diferença aqui, por exemplo, no produto PINS, que eu comentei, que você tem acesso aí a ações, ETFs, bonds, enfim, de qualquer lugar do mundo, você está investindo realmente no papel. Você não tem aquilo ali só como uma premissa, tá, que vai fazer você ganhar ou não um cupom de renda fixa. Você investiu nas ações da Amazon via PINS, você realmente está exposto ao risco de mercado da Amazon. Se ela for subir, você vai ganhar. Se ela for cair, você vai perder. Então, são produtos bem diferentes. Mais alguma pergunta? Bom, queria mais uma vez cumprimentar o pessoal da Chicago Investimentos. Acho que o Henrique Breda conseguiu desmistificar um pouco esse mundo da Bolsa que, para a gente que não é da área, é tão complicado, é tão intrincado, né? E foi muito interessante, realmente, a exposição dele. Queria cumprimentar a todos pela clareza, por trazer bastante argumentos para a nossa reflexão, né? E, enfim, acho que cumprimos nosso objetivo, né? Comentar também o doutor Alessandro, que foi também o corresponsável pelo nosso curso. E acho que atingimos o nosso objetivo de trazer reflexões, trazer principalmente informações para que todos tenham mais elementos para decidir
onde vão fazer suas aplicações, seus investimentos a curto, médio, longo prazo, e que realmente a educação financeira passa parte da nossa rotina e do nosso dia a dia. Então, isso é muito importante. Queria falar alguma coisa? Foi. Bom, é só acrescentar, agradecendo a presença de todos, né? Desde o início, a ideia desses eventos, né? Desses cursos, é baseada na conscientização, né? Na conscientização da situação econômica do Brasil, numa mudança de mentalidade, porque para os senhores que trabalham no mercado, os senhores estão diante de um perfil de pessoas, assim, basicamente conservador. São pessoas que têm um emprego público, têm uma certa estabilidade financeira que pode, por um lado, ser muito bom ao permitir o planejamento, mas, por outro lado, como foi dito pelo Henrique, esse momento de facilidade pode criar algumas dificuldades na questão do endividamento. E quando eu conversei com a Ana Rosa, eu falei, Ana Rosa, enfoca essa questão do endividamento, porque, por incrível que pareça, apesar de nós termos uma atividade profissional relativamente segura, há um índice bastante expressivo de pessoas endividadas, por incrível que pareça. E isso certamente contribui para uma série de outras situações complexas, né? Então, eu só tenho a agradecer. Essa questão da Bolsa de Valores foi muito importante, eu gostei muito da exposição do Henrique, porque dentro desse perfil conservador, quando não se sabe o que fazer, não se faz. Se eu não sei mexer com bolsa, eu não vou, porque eu vou perder as minhas economias, aquilo é muito arriscado. Então, o conservadorismo está sempre sendo uma linha de princípios. Então, nada como ter conhecimento, nada como nos aproximarmos. E, na questão do endividamento, se nós temos um problema de saúde, a gente tem que primeiro reconhecer, aceitar e tratar com os instrumentos que foram discutidos aqui, e aí para depois, evidentemente, não deixar de ficar atento à realidade que foi exposta aqui na questão de saber gerir melhor o seu dinheiro, dar valor ao seu dinheiro, né? Não só aplicar, mas investir. Tá? Então, com essas palavras, eu agradeço a oportunidade de todos, o tempo de todos aqui, e enfim. É isso, mais uma vez obrigado, Alessandro, Paulo, Ana, Arthur, Henrique, e encerro assim o evento. Muito obrigado pela presença de todos e um bom final de semana.